Deus planeja um caminho para ir até Ele. E existem duas formas de extrairmos o poder de Deus para nós. Uma delas é encontrar Deus. A outra delas é Deus deixar somente uma opção para a vida dela. E eu quero falar sobre isso. Então, por isso, eu gostaria que você me ouvisse com muita atenção. Existem momentos na nossa vida que Deus resolve aparecer pelo caminho. Momentos em que nós estamos andando desprovido de qualquer conhecimento. E de repente nós somos alvejados por Deus. Uma situação acontece que nos leva a Deus. Havia um homem chamado Simão Sirineu. Alguém já ouviu falar desse homem, Simão Sirineu? A Bíblia diz que ele nasceu em Cirene, uma cidade que é na África, justamente no dia do Calvário, da morte de Jesus. E Simão, ele desce pela Via Dolorosa e vai até o templo em Jerusalém. Quando ele chega no templo, ele vai com um único propósito. O propósito dele, pastor Joel, é chegar no templo, colocar uma veste branca, que era de linho fino, participar do culto, que era o culto da Páscoa, e ser tocado e respingado pelo sangue do cordeiro que estava sendo imolado no altar dentro do templo. E para que você entenda comigo aqui, olhe para cá. A pessoa que entrava no templo precisava entrar com vestes brancas, sem nenhuma mancha. Por isso as pessoas iam com uma outra roupa e trocavam a roupa e entravam no templo. Somente homens, além de ser somente homens, somente os homens principais, os cabeças da casa, entravam no templo. Enquanto as pessoas se aproximavam, sentavam em cima do altar, que tinha 2 metros de comprimento e 80 centímetros de altura, por 80 de largura, eles colocavam um animal. O animal estava amarrado com os pés sobre aquele altar. Eles faziam a cerimônia, cravavam a faca no animal, rasgavam o seu pescoço. E nisso eles davam 7 voltas com o animal sobre o altar, até que o sangue escorresse por todo o altar. Quando dava 7 voltas, o sacerdote pegava uma espécie de pano, molhava no sangue e fazia assim, jogando sobre as pessoas que estavam sentadas. Só poderia sair do altar e da nave da igreja aquele que fosse respingado pelo sangue do cordeiro aqui em cima do altar. Quem fosse tocado por uma gota poderia se levantar, receber a sua bênção e ir para casa. E Simão estava nesse culto, respingado por uma gota. Ele se levantou e foi embora. Mas no caminho de casa, justamente na Via Dolorosa, ele encontra o episódio da cruz. E quando ele está passando por ali, um soldado romano pega ele e diz assim: vem cá, você vai ajudar ele a levar a cruz. Feche seus olhos comigo, porque eu quero te revelar algo de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você vai levar a cruz. Quando Simão pega aquela cruz, abraça entre a cruz e Cristo. Naquele momento, eu vejo Jesus dizendo para ele: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Simão não estava mais com uma gota de sangue. Simão estava lavado com o sangue de Jesus Cristo, que perdoa o pecado. Em momento que não adianta fugir, o Espírito Santo vai te armar uma emboscada para encontrar Deus na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo vai te pegar e você vai ser tocado por Deus. Eu estou arrepiado aqui em cima. Eu sinto o Espírito Santo dentro dessa igreja. Sinta a graça, sinta a alegria, sinta o avivamento, sinta o sangue do Cordeiro sobre a sua vida.
gota do sangue, porque o sangue do Cordeiro já lavou a sua vida. Você é perdoado, você é sacrificado pelo mesmo sangue, e tudo que Ele tem prometido para a sua vida está se cumprindo em nome do Senhor. Não adianta fugir da presença de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo vai ter uma conversinha contigo. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai aparecer na sua frente. Mais cedo ou mais tarde, Jesus vai estar no caminho e Ele vai dizer que me abraça. Vem aqui porque eu tenho perdão, eu tenho alegria, eu tenho salvação, eu tenho liberdade para a sua vida. Quem pode levantar a sua mão nessa noite? Levante a sua mão e adore o nome daquele que tem autoridade, poder e graça sobre a sua vida. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bastou uma palavra, bastou Simão entender aquilo. Aí Simão aceitou Jesus, não foi por causa disso, foi porque quando Jesus estava na cruz, ele viu Jesus perdoar os malfeitores. Jesus disse para Deus: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele ouviu isso, ele disse: eu quero esse Cristo, aquele que apanha e dá outra face, aquele que me prometeu o perdão. Existe um caminho que nos leva a Deus. Esse é um caminho. Percebeu como é a sua vida? Por mais que tentou fugir da igreja, olha onde você está. Por mais que tentou fazer outros planos, olha para a sua vida. Por mais que traçou outros ideais, olha onde Deus te colocou. Desde quando você poderia ser um pastor? Desde quando você poderia ser um cantor? Desde quando nós teríamos condições de estar na igreja? Mas o amor de Deus foi maior pela nossa vida. Ele nos amou primeiro. O inimigo não tem poder e nem autoridade sobre a sua vida. A mão de Deus, o sangue dele te alcançou primeiro. É por isso que você está aqui. Receba a palavra de Deus em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É Deus que faz. É Deus que faz. Não tem como questionar. Se Deus resolveu usar ela, não critique. Se Deus levantou ele, não critique. Mas, meu querido, ele não tem condições. Ele não pode estar lá em cima. Ela não pode cantar. Eu conheço a vida dela, conheço a vida dele. Que situação é essa? Não critique. Alguém dos irmãos aqui nessa igreja teria coragem de responder uma pergunta que eu fizer? Eu vou fazer a pergunta e se você souber, me responda. Quem dos senhores sabe qual e quem foi o primeiro missionário que existiu na terra? Alguém sabe? Jesus. Alguém sabe? O primeiro missionário, não se assuste, o primeiro missionário era um homem lunático. Era um homem que era cheio de demônios. Morava na cidade de Gadara. A Bíblia diz que ele é um homem de Gadara. Vivia num cemitério. A primeira viagem de Cristo sobre aquela região. Ele prega sobre o Evangelho. Liberta aquele homem das prisões do inferno. E quando ele é liberto, o homem de Gadara, ele queria com Cristo no barco. Jesus para ele diz: não, você não vai comigo. Agora você volta para a sua terra e anuncia o que eu fiz na sua vida. Era um lunático, era alguém que era psicopata, não tinha nada de Deus, havia um enxame de demônios, mas Deus resolveu mudar a vida dele. Agora quem você é para acusar as pessoas? Se Deus resolveu usar, deixa Deus usar. Se Deus resolveu, deixa Deus. É Deus que resolve. É Deus que resolve. Deixa Deus usar.
O seu alvo é mais importante do que a sua velocidade. Não importa como chegar, permaneça para chegar. Paulo diz: quem confiou até o fim, esse será salvo e receberá a recompensa, a coroa da vida eterna. O seu alvo é mais importante que a velocidade. Não desista de orar por ela. Mas meu querido, estou cansando. Não importa. O seu alvo é mais importante. Deus vai tocar no coração dela. Eu não desisto mais de orar por ele. Não desista. Deus vai tocar no coração dele. Insista. Timóteo dizia que a oração contínua abre corações. Essa noite Deus quer que você permaneça. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça. Segundo modo de encontrar Deus, para sermos extraídos. O primeiro diz que era Deus nos fazendo uma emboscada e encontrar no caminho. Deus sabe o lugar que você frequenta, o lugar que você passa. Deus conhece o seu trajeto. Deus conhece a sua habilidade. Deus conhece os seus hábitos. Deus conhece. E é bem lá que Ele vai estar te esperando para ter uma tete a tete. Não se surpreenda quando na madrugada você sentir vontade de orar. É Deus querendo falar contigo. O mais profético espiritual é isso que vou te dizer. Todas as vezes que você sentir vontade de orar, ore. E se no meio da oração você sentir vontade de cantar, cante. Porque eu descobri que quando nós começamos a cantar logo após uma oração, é Deus nos dando a vitória da nossa oração. Mas não, querido, quando eu sei que Deus me deu a resposta, olhe até ter vontade de cantar. Olhe até ter vontade de olhar para o Senhor e dizer: o Senhor é meu pastor, porque nele eu tudo posso. Deus está abrindo as portas do céu para te responder. Glória a Deus. O segundo método que Deus usa para falar com o homem. Essa aqui é forte. É forte. Eu já tive que passar por isso. É quando não tem outra opção. A opção é essa e essa. Você tem que passar. É como se fosse a morte. Mas meu pastor, eu não quero morrer. Mas você tem que enfrentar. Não tem opção. É algo sem opção na vida. Eu não quero morrer, mas terá que enfrentar. E assim também Deus faz, para que você tenha conhecimento com Deus. Você já ouviu falar de Noé? Noé foi chamado por Deus, Elias. E inspirado por Deus, ele constrói uma arca. A arca tem 135 metros de comprimento, tem 13 metros de altura e 22 de largura. Era a arca. Depois ele constrói a arca. Ele coloca os animais que foram enviados por Deus. E ele entra na arca com sua família. Ele anuncia assim: aí, povo da terra, você que está pecando, errando, se prostituindo, existe uma chance, porque essa porta aqui ainda está aberta. O povo zombava. Você conhece a história? O povo criticava de Noé, não acreditava. E a porta se fecha e desce água. E a Bíblia diz que o dilúvio aconteceu. Quem ficou lá de fora morreu. Mas quem ficou lá de dentro tinha algo a enfrentar. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Primeiro, a arca tinha limites. Só tinha 135 metros. Se você não fosse sujeito aos limites da arca, você não poderia entrar. Se você quer estar dentro,
tem que ser sujeito aos limites. Palavra para obreiro aqui. Quem está dentro tem que ser sujeito aos limites. É isso que Deus está falando aqui essa noite. Noé se encontrou nenhuma de 2 vezes, pastor, com situações deflagradas, com filhos contra a mãe, nora contra a sogra, marido contra a mulher, muitos dias dentro da arca, a convivência em excesso, as raízes que brotavam de amargura, os desentendimentos, as crises existenciais da vida. Alguém era mais complexo, outro era mais leviano. Alguém pegava mais firme no trabalho, outro era mais largadão, desleixado. E isso causava problemas. Problemas que eu e você temos. A nossa vida vive em torno disso. E quantas vezes, olha para cá agora, você já teve vontade de entrar no seu quarto escuro, colocar a cabeça no meio do travesseiro e o colchão e ficar ali para sempre? Quantas vezes você pensou em abrir um buraco na sua frente, se jogar dentro e pedir para alguém enterrar você vivo, para que o problema fosse solucionado? Quantas vezes seu coração foi alvejado? Aleluia. Sofrimento. Tem pessoas que têm um buraco desse tamanho no peito, dentro do coração, e todo o complexo está ali dentro. Enfermidade. Pessoas que vivem um trauma na vida. Você já passou por isso? Ou está passando por isso? E sempre quando somos tocados na ferida, o nosso desejo é sumir. Eu quero escuridão. Por que isso? Eu quero um quarto escuro. Eu quero ficar sozinho, Matheus. Eu quero sumir no meio da sociedade, do povo, da igreja. Porque eu não desapareço. Quantas pessoas falam isso? Na arca, as pessoas também falavam isso. Só que na arca só tinha um lugar para a pessoa arejar a cabeça. A Bíblia diz que em cima ficava uma janelinha, que era o local que as pessoas jogavam todo o excremento do animal para fora da arca. Então sempre quando alguém queria relaxar a mente, teria que subir as escadas e ir lá em cima. Não tinha outro lugar. E quando ele chegava lá em cima, com a mente perturbada, pensando nas fraudulências, no desânimo, querendo parar, ele abria a janelinha e ele não tinha como olhar para baixo. Ele só podia olhar para cima. Glória a Deus. Tu está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando o problema estava sobre a vida dele, ele era obrigado a abrir uma janelinha e só podia olhar para cima. Não podia olhar para baixo, não tinha como. E quando eu olhava para cima, pastor Joel, lá em cima estava Deus. O meu socorro vem do Senhor que faz os céus e a terra. Oh Deus! Quando ele olhava para cima, ele via Deus. E quando você tem um encontro com Deus, acredita, a sua vida muda. E todas as pessoas que subiram aquela escada desciam diferente. Porque sabia que estavam ali, porque Deus havia livrado da morte. Aleluia! Cristo é uma espécie de arca. Nós temos limite para frequentar isso aqui. Está cansado, está abatido, está desanimado. Acredita, a sua força vem de cima. Se você quer falar com Deus, é para cima. O homem somente se ajoelha em sinal de reverência. O joelho dele pode estar para baixo, a cabeça dele pode estar posicionada para baixo, mas a sua mente está lá em cima. Se soltarmos um foguete aqui, nós não vamos encontrar o céu. Mas a Bíblia diz que o lugar do justo é para cima. É para cima.